Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia, que é o 31 de janeiro, né, de 2022. Graças a Deus estamos aqui, né, ainda vivos, né, procurando aí as veredas direitas, né, as veredas das virgens prudentes, para que a gente possa chegar lá à Nova Jerusalém, né, em obediência, né, em perseverança, em vigilância, né, e graças a Deus por isso. Em oração, né, em meditação, em leitura, em examinar as Escrituras, né, para que a gente possa se aperfeiçoar, né, irmãos? O que nos aperfeiçoa é o quê? É o entendimento das Escrituras, pelo exame, né, e principalmente pela obediência. Porque as virgens prudentes, elas ouvem a palavra e a põem em prática. Essa é a grande característica delas, né? O grande atributo, a grande qualidade da virgem prudente. E vamos aqui continuar aqui com a nossa caminhadazinha pequena, né? Em busca aí das origens das heresias que apareceram no início da igreja, né? E que perduram até hoje, né? Essas heresias, elas são responsáveis aí pela divisão, né? Divisão que houve na igreja, pelas facções, né, que aconteceram na igreja e que geraram aí esse cristianismo, né, esse catolicismo, esse protestantismo, com todas as suas igrejas, né, com todas as suas denominações, com todas as suas facções, todas as suas seitas. Cada uma dessas seitas aí tem uma heresia, né, que tiveram origem exatamente lá no início, né, da pregação do Evangelho, depois, principalmente depois da morte dos apóstolos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa chamada Irineu, né, que era um cristão, chegou a ser bispo, né, e ele foi um dos grandes combatentes da heresia chamada gnosticismo, né, que essa heresia ela teve várias sub-heresias, né, que vieram dela, várias seitas, né. Então ele está dizendo aqui, né, nós estamos aqui conversando, né, sobre ele, sobre os livros que ele escreveu combatendo essa heresia chamada gnosticismo. Então ele diz que, ele afirma o quê? Que os gnósticos, eles seguiram e seguem, né, as opiniões dos filósofos e daqueles que defendiam as mitologias, né, certo? Platão, Tales de Mileto, não sei o quê, né, tantos outros, né, Aristóteles, né, Pitágoras. Então eles pegaram as doutrinas desses caras e misturou tudo. Misturaram todas as doutrinas e aí criaram o que eles chamavam de gnose, né, gnose, que significa o conhecimento que só eles que tinham. Então eles copiaram, né, as teorias dos filósofos e de outros, né, de outros escritores que apareceram. E diziam, né, aos quatro cantos da terra, que eles eram os criadores, né, e os autores dessas ficções, dessas seitas, dessas heresias, né, nas quais eles acreditavam e ensinavam, né. Então, aí a característica de todos eles, né, dos gnósticos, dos vários grupos dos gnósticos e também dos filósofos, né, que todos eles concordam em que o demiurgo, né, nós já vimos aí quem o demiurgo, ele fez o mundo com a matéria pré-existente e que todas as coisas voltam para aquelas
de onde vieram, e que Deus não tem nenhum poder sobre isso. Então eles fazem uma grande confusão, né? Porque chamam o Deus de Israel de demiurgo, né? Aí diz que o demiurgo foi quem criou as coisas, quem criou o mundo de coisas ou de matéria pré-existente, né? Ou seja, ele criou a partir de alguma coisa, não foi do nada. Então ele faz a confusão, embora ele chame o Deus de Israel de demiurgo. Então faz a maior confusão aí em todas as suas seitas e ensinos. Demiurgo nós sabemos, né, que significa o trabalhador do povo, né? O artífice do povo, né? É, digamos assim, o criador, né? Seria o criador de todas as coisas. Então o Irineu, ele coloca essas coisas aí, né? Que os ensinos dos gnosticistas, eles copiaram aí dos diversos filósofos, né, gregos, romanos, né, e de outros escritores, né, e adaptaram, né, a teoria dos números, principalmente a teoria dos números de Pitágoras, né, que estabelece que o início de todas as coisas está no número, nos números, né, que são organizados em pares, né, o número par e o ímpar, né, par, ímpar, né, e que o princípio de todas as coisas é o número 1, né. Dele derivam o quê? As díadas, né, deriva as dezenas, as centenas, as milhares, né, e vai por aí afora. Então, aí o Irineu, ele faz uma pergunta aos gnosticistas, né? A pergunta é o quê? Os filósofos e a mitologia, né, conheceram a verdade? A pergunta que ele faz para eles, né? Aí ele vai responder: se conheceram, então suas teorias negam o Salvador, né, que veio trazer a verdade, né? Porque a igreja estava cheia de gnosticistas lá dentro. Por isso é que ele faz essa pergunta, né? E por isso é que ele faz essa resposta. Se eles não conheciam a verdade, por que então vocês estão acompanhando eles, né? Por que dizeis as mesmas coisas que eles? Porque vocês são cristãos. Vocês creram, né, no sacrifício do Senhor Jesus. Vocês receberam, né, a fé, né, o dom da fé. E agora estão aí crendo nessas heresias, né, nessas coisas que negam, né, a palavra da verdade, negam os ensinos apostólicos. Bom, irmãos, aí na época ainda de Irineu, apareceu aqui uma coisa chamada Escola Catequética de Alexandria, né? Alguns ensinadores da igreja que moravam lá em Alexandria, no Egito, eles resolveram criar uma escola que eles chamaram de Escola Catequética, né, de Alexandria, né? Catequese, os irmãos sabem, significa instrução, né? Doutrinação. Então eles fundaram uma escola, né, mais ou menos na época do Irineu, e essa escola tinha a finalidade exatamente de ensinar a doutrina da igreja. Mas, na verdade, eles escorregaram, né? E um dos fundadores dela foi um tal de Panteno, né? Pelo ano 190, né? Ele era um estoico, né, convertido, e ele procurou conciliar a fé cristã com a filosofia grega, né? Certo? Aí tem esse Panteno, apareceu o Clemente de Alexandria, que foi também, que é tido como um ensinador, né, do passado lá na igreja, né, do passado da igreja primitiva. O nome completo dele era Tito Flávio Clemente. Ele era grego, de Atenas. E aí ele foi formado lá na filosofia grega, né, defendia lá, né, a teoria do Platão, né, certo?
e ele se converteu ao cristianismo, e ao que parece, ele não, né, não jogou fora, né, as suas opiniões e as opiniões do Platão e de outros filósofos que tinha na cabeça dele. Aí nós vamos ver o que aconteceu, e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós. Amém.